Olá, futuro policial rodoviário. Vamos começar em um dos temas mais importantes do direito processual penal, a ação penal. A ação penal é um instrumento legal que dá início à persecução criminal, ou seja, o processo que visa punir aquele que cometeu um crime. Conceito de ação penal. A ação penal é o direito de exigir do Estado a aplicação da lei penal, ou seja, a punição de quem praticou um crime. É através da ação penal que se inicia o processo penal, que tem como objetivo apurar a materialidade do fato e a autoria e, se for o caso, aplicar a pena ao culpado. Características da ação penal. Disponibilidade refere-se à possibilidade de o titular da ação, se Estado ou ofendido, ou dispor dela, renunciando ou perdoando o crime. A disponibilidade varia de acordo com a espécie da ação penal. Indisponibilidade do Estado. Como titular da ação penal pública, não pode dispor dela, uma vez iniciada a persecução penal. Indivisibilidade, a ação penal não pode ser dividida, ou seja, não se pode perseguir apenas parte dos crimes ou parte dos autores. Espécies de ação penal. A ação penal pode ser pública, iniciada pelo Ministério Público em nome da sociedade. Incondicionada, o Ministério Público pode iniciar a ação penal sem a necessidade de qualquer condição, como a representação do ofendido. Condicionada, a iniciativa do Ministério Público depende de uma condição, como a representação do ofendido ou a requisição do Ministro da Justiça. Privada, iniciada pelo ofendido ou por seu representante legal. Exclusivamente privada, só pode ser iniciada pelo ofendido. Subsidiária da pública, o ofendido pode iniciar a ação quando o Ministério Público deixa de agir. Condições da ação penal. Para que a ação penal seja admitida, é necessário que estejam presentes algumas condições, como legitimidade, a pessoa que inicia a ação penal deve ter legitimidade para tanto, Ministério Público, ofendido. Interesse de agir, deve existir um interesse jurídico a ser tutelado pela ação penal. Possibilidade jurídica do pedido, a pretensão punitiva deve ser juridicamente possível, ou seja, o fato narrado deve ser tipificado como crime. Justa causa, deve haver indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. A importância para o policial rodoviário. A compreensão da ação penal é fundamental para o policial rodoviário, pois ele é o primeiro contato com a ocorrência de um crime, sendo responsável por preservar o local do crime, garantindo a integridade das provas. Conduzir o autor do crime, apresentando-o à autoridade policial. Elaborar o boletim de ocorrência, descrevendo os fatos de forma clara e objetiva. Em resumo, a ação penal é um instrumento legal que dá início à persecução criminal. É fundamental que o policial rodoviário conheça os diferentes tipos de ação penal, suas características e as condições para sua admissibilidade, a fim de agir de forma correta e eficiente. Agora vamos adentrar em um tema crucial para sua atuação, o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, e os atos processuais. Esses conceitos são fundamentais para entender como se inicia e se desenvolve um processo penal, especialmente nos casos de menor potencial ofensivo. O termo circunstanciado de ocorrência, TCO. O TCO é um instrumento processual criado pela Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Ele serve para registrar as ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Características do TCO. Simplicidade, substitui o inquérito policial, sendo um procedimento mais célere e menos formal. Informalidade, permite uma narrativa mais livre e objetiva dos fatos. Direção ao juizado especial, após a lavratura, o TCO é encaminhado diretamente ao juizado especial criminal. Vantagens do TCO. Descongestionamento do poder judiciário, acelera a resolução dos casos de menor potencial ofensivo. Desburocratização, simplifica o processo, reduzindo custos e tempo. Humanização, prioriza a conciliação e a reparação dos danos. Atos processuais, forma, lugar e tempo. Os atos processuais são as diversas ações realizadas durante o processo, desde a instauração até a sentença. Para que esses atos sejam válidos, devem observar determinadas formalidades quanto à forma, lugar e tempo.
Forma refere-se à maneira como o ato é praticado. Cada ato processual possui uma forma específica, que deve ser observada para garantir a sua validade. Por exemplo, a prisão em flagrante deve ser lavrada em auto próprio, com a descrição detalhada dos fatos. Lugar refere-se ao local onde o ato processual deve ser praticado. Em regra, os atos processuais devem ser praticados no lugar onde ocorreram os fatos ou onde se encontra o acusado. Tempo refere-se ao prazo para a prática de cada ato processual. Os prazos processuais são estabelecidos em lei e devem ser rigorosamente observados. A importância para o policial rodoviário. O policial rodoviário tem um papel fundamental na lavratura do TCO. Ele é responsável por identificar a ocorrência de um crime de menor potencial ofensivo, preservar o local do crime, ouvir as partes envolvidas, elaborar o TCO de forma clara e objetiva, conduzir as partes ao juizado especial. Em resumo, o importante para a resolução rápida e eficiente dos crimes de menor potencial ofensivo. O policial rodoviário, ao dominar as regras do TCO e dos atos processuais, contribui para a efetividade da justiça criminal. Agora vamos adentrar em um dos temas mais importantes do processo penal, a prova. A prova é o elemento que irá fundamentar a decisão judicial, seja ela de condenação ou absolvição. É através dela que se busca a verdade dos fatos e a justa aplicação da lei penal. O que é prova? A prova é qualquer elemento que tenha o condão de convencer o juiz sobre a existência ou não de um fato. É através das provas que se demonstra a autoria e a materialidade do crime. Objeto e classificação da prova. Objeto da prova é o fato a ser provado, ou seja, a existência do crime e a participação do acusado. Classificação da prova. As provas podem ser diretas, provam o fato diretamente, ou indiretas, se levam à conclusão do fato principal através de outros fatos. Preservação do local de crime. A preservação do local de crime é fundamental para a coleta de provas. O policial rodoviário deve isolar a área, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas. Preservar os vestígios, evitando a contaminação ou destruição das provas. Documentar o local, fotografando, filmando e elaborando um croquis. Requisitos e ônus da prova. Requisitos da prova. A prova deve ser lícita, pertinente e suficiente. Ônus da prova. Incumbe à acusação o ônus de provar a materialidade do fato e a autoria do crime. A defesa, por sua vez, tem o ônus de provar as alegações que favoreçam o acusado. Provas ilícitas. São aquelas obtidas em violação à lei, como as provas obtidas por meio de tortura ou de uma busca e apreensão ilegal. As provas ilícitas são inadmissíveis no processo. Meios de prova. Os principais meios de prova são: perícia, exame realizado por perito para esclarecer fatos de natureza técnica ou científica. Interrogatório, oitiva do acusado. Confissão, manifestação do acusado reconhecendo a prática do crime. Testemunhas, depoimento de pessoas que presenciaram os fatos. Reconhecimento de pessoas e coisas, identificação de pessoas ou objetos relacionados ao crime. Acarreção, confrontar duas ou mais pessoas para verificar a veracidade de suas declarações. Documentos, qualquer escrito que possa servir de prova. Indícios e circunstâncias indiciárias que, somadas, levam à conclusão sobre a existência de um fato. Busca e apreensão. A busca e apreensão é um meio de obtenção de prova que consiste na invasão de domicílio ou na revista pessoal para apreender objetos relacionados ao crime. Exige autorização judicial e deve ser realizada durante o dia, salvo em casos excepcionais. A importância para o policial rodoviário. O policial rodoviário tem um papel fundamental na coleta e preservação de provas. Ao agir de forma correta e profissional, ele contribui para a elucidação dos crimes e a aplicação da justiça. Em resumo, a prova é o elemento central do processo penal. O policial rodoviário, ao dominar os conceitos de prova, os meios de prova e as regras para sua obtenção, estará apto a atuar de forma eficiente na investigação criminal. Agora vamos adentrar em um dos temas mais delicados e complexos do direito processual penal, a prisão.
A prisão é uma medida excepcional que priva a pessoa de sua liberdade de locomoção. Por isso, sua aplicação deve ser restrita e fundamentada em lei. Conceito e formalidades da prisão. A prisão é a privação da liberdade de locomoção de uma pessoa, em virtude de ordem judicial ou em flagrante delito. É uma medida drástica que deve ser aplicada com cautela e sempre respeitando as garantias constitucionais. Formalidades da prisão. Mandado de prisão, o documento judicial que autoriza a prisão de uma pessoa. Deve ser claro, preciso e conter os fundamentos legais para a sua expedição. Auto de prisão, o documento que registra a prisão, contendo informações sobre o preso, a data e o local da prisão, os motivos e os direitos do preso. Espécies de prisão. As principais espécies de prisão são: prisão em flagrante, ocorre quando alguém é preso no momento da prática do crime ou imediatamente após. Prisão preventiva, é decretada pelo juiz, como medida cautelar, quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e quando a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Prisão temporária, é uma medida cautelar que pode ser decretada nos crimes hediondos, de terrorismo e de tráfico de drogas. Tem prazo determinado e visa garantir a investigação. Prisão civil, decorre de dívida de pensão alimentícia ou de multa por descumprimento de ordem judicial. Mandado de prisão e cumprimento. O mandado de prisão é o documento que autoriza a prisão. Para o seu cumprimento, o policial deve identificar-se e apresentar o mandado de prisão e sua identificação. Informar os direitos do preso, o direito à assistência de advogado, direito de permanecer em silêncio, etc. Conduzir o preso à autoridade policial, para a lavratura do auto de prisão. Prisão em flagrante. A prisão em flagrante é a mais comum e ocorre quando o agente é preso no momento da prática do crime ou imediatamente após. Requisitos da prisão em flagrante. Presença de um crime, o fato praticado deve ser típico, ilícito e culpável. Autoria presumida, o agente deve ser presumidamente o autor do crime. Flagrante próprio, o agente é preso no momento da prática do crime. Flagrante impróprio, o agente é preso logo após a prática do crime, perseguido pela vítima ou por populares. A importância para o policial rodoviário. A prisão em flagrante é uma situação que o policial rodoviário pode se deparar frequentemente. É fundamental que ele conheça os requisitos legais para a prisão em flagrante, bem como as formalidades que devem ser observadas, para agir de forma correta e legal. Em resumo, a prisão é uma medida excepcional que deve ser aplicada com cautela e sempre respeitando as garantias constitucionais. O policial rodoviário, ao conhecer as diferentes espécies de prisão, os requisitos para sua aplicação e as formalidades legais, estará apto a agir de forma correta e eficiente. Agora vamos adentrar em um tema que envolve a delicada relação entre segurança pública e direitos individuais e a identificação criminal. O que é identificação criminal? A identificação criminal é um procedimento que visa a individualização de uma pessoa, através de características físicas, para fins de investigação e identificação em processos criminais. Tradicionalmente, envolve a coleta de dados biométricos, como impressões digitais e fotografias. A Constituição Federal e a identificação criminal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso VI, estabelece que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, a regra geral é que a pessoa que já possui documentos de identificação civil, CRG, CPF, etc., não precisa passar por esse procedimento. A Lei nº 12.037/2009. Essa lei veio regulamentar o artigo constitucional, estabelecendo as hipóteses em que a identificação criminal é permitida, mesmo para pessoas já civilmente identificadas. Quando a identificação criminal é permitida. Prisão em flagrante. Pessoas presas em flagrante podem ser submetidas à identificação criminal. Inquérito policial. Durante a investigação de um crime, a autoridade policial pode solicitar a identificação criminal do investigado. Outras formas de investigação. Em situações excepcionais, outras formas de investigação podem exigir a identificação criminal. Quais os tipos de identificação criminal?
Datiloscopia, coleta das impressões digitais. Fotografia, registro fotográfico do indivíduo. A importância da identificação criminal. A identificação criminal é uma ferramenta importante para a investigação criminal, pois auxilia na identificação de criminosos e permite comparar as impressões digitais encontradas em locais de crime com as de pessoas já identificadas. Evita a reincidência e permite identificar pessoas que já cometeram crimes e estão em liberdade. Protege a sociedade e contribui para a elucidação de crimes e a prisão de criminosos. As garantias individuais. Apesar da importância da identificação criminal, é fundamental garantir os direitos individuais dos cidadãos. Por isso, a lei estabelece algumas garantias. Limitação às hipóteses legais. A identificação criminal só pode ser realizada nas situações previstas em lei. Direito à informação. O indivíduo tem direito de ser informado sobre os motivos da identificação criminal. Direito à assistência. O indivíduo tem direito à assistência de advogado durante o procedimento. Garantia da privacidade. As informações coletadas durante a identificação criminal devem ser protegidas e utilizadas apenas para fins de investigação criminal. A importância para o policial rodoviário. O policial rodoviário, ao realizar prisões em flagrante ou participar de investigações, pode se deparar com a necessidade de realizar a identificação criminal. É fundamental que ele conheça a legislação e os procedimentos corretos para a realização desse ato, garantindo tanto a eficiência da investigação quanto os direitos do cidadão. Em resumo, a identificação criminal é um procedimento importante para a investigação criminal, mas deve ser realizada com respeito aos direitos individuais. O policial rodoviário, ao conhecer a legislação e os procedimentos, pode contribuir para a segurança pública de forma eficaz e ética. Agora vamos adentrar em um dos temas mais importantes da investigação criminal, as diligências investigatórias. Elas são as ferramentas que a polícia utiliza para desvendar crimes, coletar provas e construir uma acusação sólida. O que são diligências investigatórias? As diligências investigatórias são os procedimentos realizados pela autoridade policial para apurar um fato criminoso. São ações como a busca e apreensão, o interrogatório, a oitiva de testemunhas, a perícia, entre outras. O objetivo principal é coletar provas que possam levar à identificação do autor do crime e à elucidação dos fatos. A importância dos artigos 6º e 13 do Código de Processo Penal, CPP. Os artigos 6º e 13 do CPP são fundamentais para entendermos as diligências investigatórias. Artigo 6º determina que, ao tomar conhecimento de um crime, a autoridade policial deve se dirigir ao local, preservando os vestígios. Esse artigo enfatiza a importância da preservação do local do crime, que é uma fonte riquíssima de provas. Artigo 13 atribui à autoridade policial a responsabilidade de realizar diversas diligências, como cumprir mandados de prisão, ouvir testemunhas e o indiciado, realizar buscas e apreensões, representar pela prisão preventiva. Tipos de diligências investigatórias. Existem diversos tipos de diligências investigatórias, cada uma com suas particularidades. Busca e apreensão consiste na invasão de um local, com autorização judicial, para apreender objetos relacionados ao crime. Interrogatório, oitiva do investigado pela autoridade policial. Oitiva de testemunhas, colheita de depoimentos de pessoas que presenciaram os fatos. Perícia, exame realizado por perito para esclarecer fatos de natureza técnica ou científica. Reconhecimento de pessoas e coisas, procedimento em que uma pessoa identifica outra pessoa ou objeto relacionado ao crime. Acompanhamento e vigilância, acompanhamento de pessoas ou locais para coletar informações sobre a prática de crimes. A importância para o policial rodoviário. As diligências investigatórias são fundamentais para o trabalho do policial rodoviário. Ao realizar uma abordagem, por exemplo, o policial pode se deparar com indícios de um crime e, nesse caso, deverá tomar as medidas cabíveis para a preservação do local do crime e a coleta de provas. A relação com a prisão em flagrante. A prisão em flagrante é um tipo de diligência investigatória que merece destaque. Ela ocorre quando alguém é preso no momento da prática do crime ou imediatamente após.
A prisão em flagrante é uma medida urgente e exige do policial agilidade e conhecimento das normas legais. Em resumo, as diligências investigatórias são as ferramentas que a polícia utiliza para desvendar crimes e levar os culpados à justiça. O policial rodoviário, ao dominar os tipos de diligências, as normas legais e os procedimentos, estará apto a atuar de forma eficiente na investigação criminal.